Meu nome é Marcelo Ortiz, eu sou narrador esportivo e estou há 30 anos no rádio. Eu sou Napoleão de Almeida, eu sou narrador da Rádio Band News FM, do Band Esportes e da TVN Esportes. Oliveira põe um sorriso no rosto de cada torcedor do Dragão espalhado pelo mundo. Meu nome é Gustavo Soler, sou repórter setorista do Santos Futebol Clube aqui na Rádio Bandeirantes. E o Santos está fazendo, neste momento, uma bateria de testes para a Covid-19, porque existe sim a possibilidade de um número muito maior de casos. Vinícius Batista, sou estagiário da equipe de esportes da Rádio Bandeirantes. Grayson Assunção, sou coordenador de esportes da Rádio Banda B. Vinícius Bueno, sou repórter, apresentador, a gente faz de tudo, mas eu sou repórter setorista do Palmeiras. Ricardo Capriotti, apresentador e coordenador de esportes da Rádio Bandeirantes. Sou Guilherme Silva, da Rede Contínua, sou narrador da RC, também faço a coordenação da equipe, da gestão do grupo. A galera chegando com a gente para curtir as emoções de Corinthians e Internacional. Você vai curtir aqui na Rede Contínua. Eu peguei um momento já mais ou menos de transição. Eu comecei em 90 sendo repórter, tive algumas experiências narrando em 91, 92, mas a partir de 94 é que eu me tornei realmente narrador esportivo. E lá vem cruzou o Atlético aqui pela direita, preparou o Lúcio Gonzalez, lançou a frente para Kaiser, saiu da marcação, bateu, subiu a bola e se perdeu a linha de fundo. Já estou no rádio desde 2002, então são 18 anos de rádio. Estou no rádio contando o tempo de Banda B, estou há 10 anos na Banda B, trabalhei em outras rádios menores por mais 3 anos. A gente começou no YouTube em meados de 2014, ainda de uma maneira bem, digamos assim, iniciante mesmo, com pouca estrutura, meio que na marra, né? Não tínhamos estúdios na época, então a gente priorizava só os jogos dos estádios, a ida, né, ao estádio, porque não tínhamos estúdio. Desce de novo a equipe do Cruzeiro, a bola cai na lateral do gramado, chega por baixo, tenta bater o Manuel, a bola recuperada, Leandro domina, mete na frente, vem na esquerda, pega a falta. Eu acho que a gente vive uma era cada vez mais consolidada de convergência de mídia, né, através principalmente dos recursos da internet. Entre as diversas vantagens, você poder acompanhar uma rádio estando em qualquer lugar do mundo. Vou dar um exemplo. Eu sou paranaense e resido em São Paulo. Não há obstáculo algum mais em eu querer ouvir uma rádio do Paraná para saber o que acontece por lá. Muitas vezes a gente está apresentando programas aqui na Rádio Bandeirantes e recebe mensagens de ouvintes que estão nos acompanhando no Japão. Por quê? Porque ele não está no radinho de pilha. Ele está no aplicativo Band Rádios, ele está no YouTube da Rádio Bandeirantes. O rádio hoje ele é multiplataforma e quem não se adequar e não chegar nisso de multiplataforma, de usar as redes sociais para diversificar aí as suas jornadas esportivas, vai ficar parado no tempo. Então hoje a internet, ela não é uma inimiga, ela não é uma concorrente do rádio, muito pelo contrário. Então o dial é tão importante quanto a internet e a gente trata assim. Um século tão importante pra gente em relação à imagem, né? Eu acho que isso acaba se tornando cada vez mais decisivo para essas lives e pro rádio até dar uma atualizada em relação a isso, né? Quando surgiram as lives, a princípio não tinha ninguém operando, era só uma câmera em cima do estúdio, mostrava todo mundo do alto. Não tinha corte, não tinha GC, não tinha nenhum tipo de interação. Agora o conteúdo ele tem que ser o mesmo, qualificado, né, e geral, como era antes. Cada vez mais há uma integração entre rádio, TV, portal. Eu acho que as mídias elas estão convergindo para quase que uma coisa só. E todo mundo tem de fazer um pouco de tudo, né? Então, antigamente a gente só falava no celular e saía essa voz, esse áudio, né, do repórter. Aos pouquinhos foi sendo colocado na cabeça dos repórteres, principalmente, a importância. Hoje faz parte deles. Hoje o rádio, o cara falar no microfone é quase a mesma coisa que ele falar fazer um stories no Instagram, gravar alguma coisa pro YouTube, pro Facebook, pro Twitter. Eu particularmente prefiro agora, que você tem mais recursos para trabalhar, mais formas para trabalhar. Eu acho que essa evolução do rádio é muito legal e acho que é por aí, cada dia crescendo mais. E também é uma questão também de monetização, você pode também trazer mais valor agregado em relação a isso. Acima de tudo, o que o rádio sempre foi e sempre vai continuar sendo, ele é um companheiro. O rádio é o seu companheiro. O rádio nunca deixou de ser forte, nunca perdeu a força. Eu acho que a chegada da imagem agora reforça ainda mais
essa condição do rádio, né, como prestador de serviço, como companheiro, como o veículo que está ali no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Eu vejo muitas rádios que fazem, muitas webs, né, que fazem isso, se sustentam só com a transmissão no YouTube. Na parte financeira tem as duas questões, né? Você tem a monetização do YouTube e tem a questão dos patrocinadores. Pela parte dos patrocinadores é mais difícil, porque são canais ali com nome menor, né? Em relação às outras emissoras. O cara hoje, ele não só quer acompanhar a voz na transmissão, ele quer acompanhar a expressão dos narradores. Eles querem entender, né? Pô, às vezes o Ulisses Costa narra, lindo, 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 que golaço. O Rogério Assis fala que é um golaço. Mas será que realmente foi um golaço? Como é que é a reação do cara diante de um golaço? Então fica muito claro na narração dos dois que, pô, quando é um golaço, os caras mudam a fisionomia, eles mudam a perspectiva de como eles estão olhando o lance, como eles vão narrar o lance. Você consegue observar tudo isso durante essa transmissão das lives. Quando tem um lance de impedimento, muitas vezes a gente está aqui na transmissão, levanta a mão para pedir impedimento antes do bandeira. Até mesmo se o jogo está meio desinteressante, né, você tem aí algumas outras expressões. Então eu acho que tudo isso acaba definindo para atrair esse público. Meio que um ponto de vista de bastidor, vamos dizer assim, né, a grosso modo. Então é comum você ver ter algum boletim no ar de alguma coisa e o pessoal tá rindo no estúdio, tá? Porque as pessoas são assim, né? A gente tinha antigamente uma preocupação muito grande com o som, e hoje a gente tem uma preocupação muito grande com o som e também com a imagem, né? A gente teve um acréscimo aí de preocupação para poder levar uma transmissão de qualidade para quem está acompanhando a gente, seja em áudio ou seja em áudio e vídeo. Não necessariamente o fato de você não poder, vou voltar à transmissão do jogo, mostrar as imagens do jogo, vá transformar o rádio na internet, na televisão que já foi consolidada. Não, ele continua sendo rádio, com as características do rádio, só que hoje você está vendo ali o âncora favorito, o narrador e tudo mais. Tem um colega que ele disse que essas lives que a gente faz não é rádio e também não é TV. É internet. O principal é a audiência da rádio, mas tu estende para o YouTube também, porque é uma nova forma de agregar, por exemplo, novos ouvintes, né? Novas pessoas que queiram consumir o teu conteúdo. Abriu-se a possibilidade de você transformar a sua emissora regional em algo maior, vai muito da capacidade sua de entender o que o público quer, né? Se você tiver profissionais que eventualmente ganhem a simpatia de um público que não é curitibano, e você quiser fazer esse veículo se transformar num veículo nacional ou internacional, isso entra no mesmo pacote de diversos canais de YouTube, por exemplo, que hoje são muito tendência, que tem lá 500, 1 milhão, 500 mil, 1 milhão de assinantes e que vão estar falando com esse público. Os próprios programas eles já acabaram saindo desse meio só do rádio, só da pessoa te escutar, para começar a saber quem são os apresentadores, né? Às vezes muita gente que está do outro lado do rádio, ele fala, pô, de quem é essa voz? Quem será essa pessoa? E a Rádio Bandeirantes começou a proporcionar isso. Todo mundo teve que mudar um pouco a postura, né? Antes você podia ficar, por exemplo, no estúdio, enquanto tinha alguma situação, algum boletim no ar, você podia ficar lá cansado. Afinal, plantãozão de sábado, domingo, por exemplo, todo mundo cansado e tal. Você mantendo a voz é o que importava. Agora não, você não pode relaxar e ficar de qualquer jeito. Hoje é dia de estreia, Rogério Ceni estreia no comando do Flamengo, justo contra o São Paulo. Que roubada! Claro que a gente precisa ter um cuidado com a apresentação, cuidado com a roupa que está usando, tomar cuidado muitas vezes em não dar as costas para a câmera. Não para fazer joguinho de cena, nada, não, para se portar na câmera mesmo. Até mesmo nós da produção temos que tomar bastante cuidado com as coisas, porque acaba parecendo uma live, né? Até mesmo com relação a patrocinadores, assim, né? A gente tem, por exemplo, uma garrafa d'água que aqui na rádio, e aí se você coloca na transmissão do YouTube, né, não é um patrocinador da rádio, pode dar um problema de direito autoral, enfim. Eu tinha muito costume de fazer jogo com camisa de futebol, só que aí, pô, eu tenho uma camisa, foi um presente, né, do nosso companheiro Roman Laurito, que é uma camisa do centenário do Boca, uma camisa cinza com os detalhes em azul e amarelo. Pô, uma camisa maravilhosa, eu amava vir com essa camisa. Mas como é que eu vou fazer um jogo do Santos com a camisa do Boca, sabendo que o Boca já eliminou o Santos, sabendo que existe uma rivalidade de clubes argentinos com clubes brasileiros? Eu acho que é mais essa questão da exposição da imagem do repórter, do narrador, do comentarista. Eu acho que o profissional hoje é que se mostra hoje, né? Eu acho que é ele que se vende, através do seu conteúdo e da sua imagem. Eu penso dessa maneira. Ao mesmo tempo que a pessoa quer crescer com a web, rádio,
ela também está fazendo ali a sua caricatura, né? Está aparecendo, está tentando fazer a sua ponte, né? As pessoas analisam até o teu semblante, né? Isso é algo que é complicado, mas que faz parte hoje por causa da rapidez como as coisas acontecem e também da possibilidade de tu estar em cima de qualquer tipo de reação. Ajeitar um cabelo, arrumar uma gravata ali, esses detalhes que antes eram desconhecidos e passavam despercebidos, hoje eles podem ser compartilhados diariamente, 24 horas por dia, né? Ô, Orengo, diretores da Anvisa e Butantan vão ao Congresso para falar da retomada dos testes da Coronavac. Bom dia para você, Orengo. Muito bom dia, Megali, a todos. E é mais um round aí dessa disputa política, né? É claro que o Congresso não ia ficar de fora, mas é claro, Megali, o clima já está muito melhor depois da retomada dos testes, né? Não era um costume da gente, eu não era acostumado, eu não fui de TV. Lógico, o pessoal que era de TV, tem alguns aqui na rádio que são de TV também, então eles já estão mais acostumados, mais habituados a conversar com a câmera. A partir do momento que o mercado está migrando para algo mais multimídia, os profissionais que vão surgindo, eles também já vêm com esse chip de opa, eu preciso saber falar para todas as mídias. Mas essa questão de postura mesmo, de estar na frente da câmera foi um maior desafio, talvez. Não esquecer do público do rádio, só falar, tá vendo essa imagem aqui, olha que absurdo. Não, você tem que descrever um pouco, porque o cara que tá ouvindo no rádio precisa criar na cabeça dele o que tá passando ali, já que ele não está assistindo, né? Os mesmos cuidados que a gente tem com televisão, né, que os profissionais de televisão têm, porque televisão evidentemente é a imagem, a gente passou a ter com o rádio também. Mas a gente não tem a imagem do jogo, então não é concorrente com a televisão nesse sentido e nem com os serviços de streaming. Meio que teve um tempo para se adaptar, para as pessoas pegarem essa ideia, porque você fala em transmissão de futebol, todo mundo imagina a pessoa vendo o jogo pela TV, como costuma acontecer. Agora, você transmitir num canal de TV, que é o YouTube e a TV, você transmitir sem a imagem do jogo é mais complicado. O pessoal perguntando das imagens do jogo, rapaziada, a gente não pode transmitir, rola processinho. né? Rola processinho, então de fato a gente não consegue transmitir o jogo para vocês. Se nem a Globo consegue, imagina nós. Foi crescendo, várias rádios começaram a fazer, ou vários blogs, enfim, vários canais só pro YouTube, e aí sentiram a necessidade de estruturar mais, de colocar mais câmeras e tal. A gente investiu muito em uniforme pro pessoal, em roupas da rádio, da emissora. A Jovem Pan tem uma estrutura de TV no rádio, então para uma mídia alternativa como a nossa concorrer, fica difícil, mas na medida do possível a gente consegue ainda fazer, digamos assim, uma briga boa, né, no YouTube. É bom lembrar que você tem a concorrência de outras lives que pura e simplesmente estão na internet, que não são emissoras comerciais e que estão tendo um aproveitamento, um retorno muito positivo, muito bom. É muito fácil, né, de olhar os números. Tá lá no YouTube, você pesquisa o jogo, aparece o canal adversário, então você, querendo ou não, você dá uma olhada, vê quem tá melhor, quem não tá. Os jovens estão nas lives, estão presentes ali. Pelo chat, né, a pessoa já manda mensagem, você lê na hora, responde, tem essa interatividade muito grande. Quando você pega, mesmo depois dos jogos, você percebe muitas opiniões, muitas críticas, tem muitas brincadeiras, uma boa parte realmente do que é dito ali, você vai acabar não aproveitando muito. Mas existem críticas positivas. E até aquelas críticas mais duras você pode tentar evoluir. Então, essa aproximação, com certeza, do público jovem, que é aquele que interage muito mais, que participa muito mais, isso foi muito legal. Meus filhos praticamente só assistem YouTube, não assistem muita televisão. Isso é uma marca que você tem que trazer. Então, eu acho que a entrada do YouTube, você estender as tuas transmissões do teu conteúdo para esse canal, evidentemente que tu vai atrair um público mais jovem, sem dúvida nenhuma. Agora, quem gosta de futebol e quem gosta de esporte, independentemente da idade, ele vai consumir de qualquer maneira. A Banda B foi uma rádio que ela foi muito forte sempre no 40+. E hoje eu pego o público de 18 a 40 na internet, então eu tenho todos os públicos com a gente. A Band News em si, pela própria linguagem dela, desde o começo dela, já trouxe o público menos velho, não vou dizer tão jovem. A chegada das transmissões na internet, sim, com certeza trouxe bastante gente que não está acostumada a ouvir rádio, não vai ouvir rádio, porque para muita gente o pessoal hoje não ouve mais rádio para ouvir música, você ouve um Spotify, um Deezer da vida, então já não tem o hábito de acompanhar a rádio. Então o YouTube, ou o Facebook, enfim, as transmissões em vídeo, trouxe esse público
foi um belo parceiro, né? E acho que um outro movimento muito interessante que a gente observa, a Rádio Bandeirantes é uma rádio que tem uma faixa etária um pouquinho mais elevada, ela não é uma rádio dedicada exclusivamente para os jovens. Esse pessoal que não tinha todo o hábito, não é, que não tinha essa facilidade de manejar essas ferramentas e acessar essas plataformas, esse pessoal está chegando agora. Então a gente criou aí um movimento. Você pode estar fazendo outra coisa e estar ali com o celular, com o computador conectado, ligado no site ou no canal do que está transmitindo o jogo ou o programa que você quer ouvir, e não precisa estar assistindo. Algo muito promissor, eu vejo assim que um futuro muito bacana, porque você consegue abraçar tudo, né, através da internet, dessa aliança da internet com o rádio. Às vezes o cara deixa, né, a TV ligada com a imagem do jogo e ele quer acompanhar para ver as reações. Pô, a gente tem hoje um dos grandes personagens do jornalismo esportivo brasileiro, que é o Neto. Um cara muito polêmico, um cara com opiniões firmes. Teve uma experiência recente aqui na Rádio Bandeirantes envolvendo o Neto, né? Foi eu não me lembro se foi uma classificação do Corinthians ou um jogo que o Corinthians ganhou contra um adversário, que o Neto tomou um banho, ele ficou tão emocionado que ele jogou uma garrafa d'água na cabeça, não é? Ergue o braço ao árbitro, é fim de jogo! É fim de jogo! O São Paulo foi eliminado! Antigamente não seria possível o ouvinte da Rádio Bandeirantes acompanhar, não é? Talvez o Neto tivesse essa mesma reação e não ia conseguir acompanhar. Os jogos passaram a ser mais televisionados. Ou seja, tendo a imagem, você não perde naturalmente a magia do rádio, não perde todo aquele romance que o rádio tem diferente da televisão. Mas você não deixa também de escutar, o principal é escutar. Só que você tem que ter um cuidado de ser muito mais fiel, porque as pessoas têm muito mais gente vendo o jogo. Não são só os do estádio. Quantas pessoas estão assistindo, né? Então, aquele negócio que o pessoal brinca, né, da bola passou raspando, começou a se perder um pouco. Então já começou a ter uma certa mudança. As lives fizeram com que muitas outras narrações chegassem e também estilos diferentes. Hoje você vê transmissões mais, digamos, clubistas, né? Com torcedores ali comentando o jogo. Bolão do Furacão, linha de fundo, o Jonathan. Tem espaço, o Jonathan parou, pensou, o tapa é pro Valtão. Vai Valtão, vai Valtão, vai Valtão! Mas eu acho que cada vez mais o rádio do futuro vai ser segmentado. Porque hoje com a internet você tem a possibilidade muito grande de falar para um público diretamente. Então eu vejo que as rádios que tentam ser muito mais genéricas, elas, ou generalizando assim uma programação muito mais ampla, diversificada, eu tenho a impressão que essas emissoras talvez tenham futuramente alguns problemas até comerciais. Todo mundo vai tentando criar alguma coisa nova. Você tem que falar a linguagem de quem está te ouvindo, que é uma linguagem mais ali informal, né? Um meio de comunicação bem sucedido é aquele que consegue mesclar bem a experiência com a juventude. Eu nunca precisei mudar a minha maneira de falar, mas se por algum momento a Rádio Bandeirantes decidiu me contratar e não uma outra pessoa mais experiente, eu acho que passa um pouco por esse ponto de procurar um repórter mais jovem. Tudo que eu aprendi, tudo que eu sei fazer, eu aprendi com a Rede Contínua, né? Foi realmente uma escola para mim. Se você tiver o cuidado de numa meta, depois ali do gol, no detalhe que você vai dar do gol, se você tiver o cuidado de olhar para a câmera, sabendo que quem está no YouTube está te assistindo, é um contato visual que você faz com o seu ouvinte. Eu não sei dizer ainda, bem sinceramente, até que ponto essas lives vão mudar totalmente o estilo das narrações. A TV tem a sua linguagem própria, o rádio tem a sua linguagem, o portal tem uma linguagem diferente, né? A Banda B teve um projeto do portal Banda B que foi iniciado lá em 2009. O Dr. Michel Micheleto, que é nosso executivo aqui na Banda B, bateu e falou, vou fazer um portal de notícia. No começo, muita dificuldade e tal, e ele bateu sempre o pé que esse era o futuro. Hoje não é mais o futuro. Há 10 anos atrás era o futuro, hoje não, hoje é o presente. Eu, por exemplo, gosto muito do Twitter. O Twitter é muito dinâmico, são 280 caracteres, então ele lembra o rádio nisso. Você tweetou, já está visto ali. Tem muita gente que gosta de se ver, né? Assim como você gosta de ouvir rádio, ouvir seu nomezinho, no YouTube também, nos vídeos, você gosta de ver seu nome. Então, tem gente que faz transmissão deixando os comentários visíveis na tela, interagindo com o público. O fato do cara poder se manifestar, dele estar ali
está escrevendo a mensagem, começa a interagir e muitas vezes a gente até vê, mas pela dinâmica não dá tempo ou, enfim, por qualquer razão não manifesta, só que alguém responde o cara, então isso gera uma linha de bate-papo que é a interatividade. Tem o layout, por exemplo, de rádio que coloca a escalação dos times e aí coloca uma bolinha quem faz um gol, cartãozinho amarelo, anota substituições, para tentar, já que não tem a imagem do jogo, trazer o máximo de informação daquele jogo, né? O cruzamento, levantamento na área, toque de cabeça, meu Deus, saiu pelo lado esquerdo no Muriel. Turim tentou e subiu sozinho, mas foi do jeito que a gente gosta, né, Phil? É o web que está tendo uma pequena dificuldade em absorver o conteúdo de rádio, eu vou dizer por quê. O rádio ainda é mais rápido que a internet, por conta da tecnologia para a gente aqui. Então, vamos lá, o Donald Trump deve perder a eleição dos Estados Unidos, eventualmente vocês estão vendo, já sabem do resultado, para o Biden, né, para o Joe Biden. O cara, se ele tiver no ponto da apuração do último voto com a notícia para dar e ele estiver ali com o celular na mão, uma emissora de rádio vai transmitir aquilo em primeiro lugar, mais rápido do que a internet, mesmo que seja o próprio canal da mesma emissora de rádio na internet, porque aí tem a questão do delay, da conexão, de tudo aquilo que leva o sinal chegar até o ouvinte. Há um custo, não é? A gente teve um custo para isso, um custo operacional, de aquisição de equipamento e agora um custo também de profissionais para manter isso no ar. Então a gente precisa de gente no switcher, a gente precisa de gente cuidando das câmeras. A rede continua hoje nem tanto, mas quem começa no web rádio hoje tem muita dificuldade porque começa do zero, né? Começa do zero com uma concorrência muito forte, porque hoje todo mundo já transmite também na web, né? A gente entende que muitas emissoras pequenas ainda vão sofrer até poder fazer esse processo de adaptação. A rede contínua e até umas outras webs que eu conheço sobrevivem hoje muito porque já fez o nome antes da chegada das outras. É um processo oneroso, é um processo caro, você tem que fazer um investimento para isso, mas eu acho que vai ser inevitável, não é? Todas as emissoras vão acabar passando por isso. Teve sempre aquele papo que o rádio vai morrer, né? Foi quando surgiu a TV, foi quando surgiu a internet e tal. A gente vem numa evolução nos últimos 20, 30 anos que é algo impressionante, né? Nos anos 90, início dos anos 90, a gente estava no início da internet aqui no Brasil, a internet de escada, ainda era algo muito difícil de ter acesso, aquela coisa de você esperar da meia-noite para entrar. Hoje todo mundo com o celular tem internet. E com muita importância para continuar nos próximos anos aí levando informação, prestação de serviço e companhia, né, para os ouvintes. Vamos hipoteticamente pegar o seguinte cenário: o cara vai a um casamento, né? Então, e o time dele vai jogar na mesma hora, o cara quer saber do jogo, enfim, quer ouvir um pouco. Se ele puxar o celular, ele está conectado. O rádio do futuro é sem antena. O que a gente vê de antena vai acabar. Não sei daqui quanto tempo. Pode ser que seja daqui 20, 30 anos, não sei. Ou pode ser daqui 5, não sei. Mas o rádio do futuro é isso aqui, é o celular.